Alerta! Esse vídeo pode conter spoilers ou apenas obviedades do enredo de Gladiador 2. E talvez uma criança de 7 anos que tenha assistido Gladiador 1 já adivinharia. Dito isso, bora lá! Sejam muito bem-vindos à primeira resenha É Tela Que Vale do canal Anime for Play. E para estrear com tudo, vamos falar sobre Gladiador 2. Um hype flopado ou obra da sétima arte? Vocês nos digam aí nos comentários. Mas não vamos mostrar esta versão do Coliseu Romano estrupiado. O diretor Ridley Scott traz novamente suas espadas afiadas, agora aliadas a macacos sanguinários que mais parecem um híbrido de macaco com cachorro raivoso e rinocerontes. Também temos um louco embate de navios em pleno Coliseu. Sim, isso era possível no tempo do seu tataravô. É só procurar em um dos programas do History Channel. Verdadeiros gênios da engenharia. O miserável é um gênio! Do mais, temos um início frenético de filme para incitar um sentimento de vingança no protagonista, vivido por Paul Mescal, ou em alguns momentos o Kiko do Chaves marombado de olhos azuis. Olhos azuis? Isso me lembra alguém. O personagem se inspira muito em Máximos e possui até alguns hábitos semelhantes. Temos o papai queridinho da internet, Pedro Pascal, interpretando o general entre a cruz e a espada, cujas ações moldam para sempre seu destino no decorrer da trama e faz o público dar suspiros. E ao lado dele temos a bela Connie Nielsen, que volta como Lucília, mãe de Lúcius. Temos ele, figurinha carimbada de vários títulos da família Scott, o ex-agente da CIA, assassino das sombras em O Protetor, para dizer um filme só. Um dos atores mais versáteis dessa geração, Denzel Washington. Eu amo Denzel Washington, quem não ama? Eu amo, tu amas, ele ama, todos amam Denzel Washington. Ou não. Só por curiosidade, o cara já foi protagonista do Gangster Americano, também do Ridley Scott. Já Tony Scott, irmão do Ridley e esse aí da foto, trabalhou com Denzel em meia dúzia de filmes. Tem ou não tem o selo de qualidade Família Scott? Denzel interpreta um personagem até secundário na trama, mas é quem no fim tem todos os holofotes voltados para si. Seu papel é de Macrinus, um comerciante de escravos, gladiadores, cujos objetivos vão ficando mais claros à medida que se infiltra cada vez mais na política romana. Por fim, temos os gêmeos Geta e Caracalla. E não, certamente eles não foram órfãos amamentados por uma loba, assim como os fundadores de Roma, Rômulo e Remo. Os dois parecem mais o Pink e o Cérebro, onde um é passional demais e o outro é a razão. Também parecem ser os filhos perdidos de Joaquin Phoenix e seu personagem cômodos em Gladiador 1. Não dá pra saber de onde realmente vieram ou pra onde vão durante o filme todo. Só sabemos que no fim os dois não dão um Joaquin Phoenix, mas garantem algumas risadas. Em resumo, Gladiador 2 é uma homenagem fiel ao primeiro filme, mas não há nada de excepcionalmente novo ou surpreendente no enredo. Mas, para os fãs do legado de Russell Crowe, é um filme que leva para casa o carimbo de Vale pela curiosidade. Um filme que foi muito hypado, que realmente trouxe um elenco em sua grande parte de peso, mas que além de inovações em batalhas no Coliseu, não traz maiores novidades além do que já foi visto no primeiro filme. Vale pela nostalgia. Gladiador 2, que foi lançado há 5 dias, em 14 de novembro de 2024, já arrecadou mais de 87 milhões de dólares pelo mundo, ou 502 milhões de reais na cotação atual.